Introdução ao livro de Esdras. A história não foi favorável ao povo de Israel, por isso a nação estava em declínio. A Babilônia, uma superpotência militar, havia derrotado Israel, deixando suas cidades e o templo em ruínas, e havia levado a população para o exílio. Agora, 128 anos depois, alguns judeus estão de volta a Jerusalém e tentam recomeçar tudo. Uma árdua tarefa que se arrasta por décadas. Mas a situação não era boa. Estava se segurando pelas pontas dos dedos, até que chegou Esdras. Esse é um caso extremo de uma história muito familiar que se repete em diversas maneiras, na maioria das épocas e em diversos lugares do mundo. Homens e mulheres que encontram sua identidade básica em Deus, à medida que Deus se revela em Israel e no Messias, não estão obtendo muito êxito. De fato, nunca tiveram e nunca terão. A identidade deles está sob constante desafio e ameaça, às vezes por ataque frontal, outras por sedução sutil e sorrateira. Seja por ataque, seja por sedução, o povo de Deus chegou várias vezes e muito perigosamente próximo à extinção. Nunca estamos fora de perigo. Por causa de Esdras, Israel conseguiu sobreviver. Deus não permitiu que Esdras fizesse tudo sozinho. Ele enviou uma ajuda substancial e crucial para essa operação de resgate por meio da pessoa de Neemias, cujo trabalho providencialmente convergia para os de Esdras. Detalhes importantes sobre a vida de Esdras encontram-se nos registros pessoais de Neemias, no livro que leva o seu nome. Assim, a identidade do povo de Deus foi resgatada e preservada. Esdras utilizou a adoração e o texto para alcançar esse objetivo. Esdras envolveu o povo no culto a Deus, que é o ato mais envolvente e completo com o qual o povo poderia se engajar. É assim que nossa identidade, moldada por Deus, é impregnada em nós. Foi Esdras quem conduziu o povo à obediente escuta do texto das Escrituras. Ouvir e seguir a revelação de Deus são as principais maneiras de nos mantermos atentos e obedientes à presença viva de Deus entre nós. Esdras deixou sua marca. A adoração e o texto continuam sendo fundamentais para resgatar e manter a identidade da comunidade como povo de Deus. Esdras era sacerdote, estudioso da Bíblia, não do tipo que se isolava, mas um homem com fé e coragem suficientes para liderar uma jornada de 4 meses por quase 1.500 quilômetros por um país desolado e infestado de bandidos. Por trás da sua aparência erudita e reservada havia uma alma comprometida em ajudar as pessoas a viver de acordo com o que as Escrituras ensinam. Toda a história de Deus importava para ele e ele
e ele podia descrevê-la por meio da sua linhagem familiar até o irmão de Moisés. Os judeus recuperaram apenas cerca de 1.200 quilômetros quadrados de seu país, e um terço dessa medida era deserto. Não havia muito com o que sustentar a economia. Os vizinhos ou eram hostis ou insistiam nos casamentos mistos para fazer sociedade. Se Deus é bom, nossos deuses são bons. Era a atitude tolerante deles. Haviam tão poucos judeus e tantos não-judeus que, se os judeus não resistissem aos assaltos e à sedução, facilmente seriam assimilados e desapareceriam em 1 ou 2 gerações. Por volta de 538 até 457 a.C., os persas invadiram a Grécia em 490 a.C. Atenas ajudou a expulsar os persas de uma grande cidade egípcia em 459. Com o Egito se revoltando e a Grécia auxiliando, o rei persa precisava que a Palestina se mantivesse leal. E no ano seguinte, ele enviou Esdras, um leal súdito da Pérsia, para a Palestina. Esdras levou consigo uma carga de ouro e prata e autoridade para escolher um governante confiável. Dr. Eugene Peterson. Introdução do livro de Esdras, contida na Bíblia, a Mensagem.